Olá, alunos do Paraná, tudo bem com vocês? Novamente aqui eu, professor Jefferson, fazendo a interpretação para Libras. A Elisângela, trazendo para vocês uma linguagem diferente para o mesmo assunto. Vamos aprofundar o nosso conhecimento em célula. Vocês também? Tomara que sim. Olá, aula de hoje. Núcleo celular, centro de controle. A imagem ali do fundo para vocês, um centro de controle da SpaceX, uma missão lá que está lançando vários satélites para fazer uma cadeia de satélites pequenos em volta da Terra. Ela lança em comboios, o pessoal vê vários pontos brilhantes passando alinhados no céu. Fica pensando, nossa, estrelas alinhadas, e agora? É só satélite, gente, a gente pode ver vários durante a noite, fica tranquilo. Mas voltando para o nosso tema célula, sobre o que trataremos hoje? Olá, aquela notícia de sempre para vocês. Grupo desvenda nova estrutura da célula. Retículo nucleoplasmático, RN. Há indícios de que o RN possa estar envolvido em processos vitais, da morte celular à formação de tumores. O primeiro cuidado do futuro vestibulando deverá ser o de não confundir a nova estrutura descrita com a sua prima já conhecida, o retículo endoplasmático, o RE. Parentes na forma e na função, eles não frequentam a mesma estrutura na célula. Então, técnicas diferentes permitiram a gente perceber o retículo nucleoplasmático, que está dentro do núcleo. Então, primeira coisa, não confundir. Eles não frequentam a mesma turma. Um está dentro do núcleo, outro está fora do núcleo no citoplasma. O que está fora do núcleo, o endoplasmático, síntese de proteínas, transporte de moléculas, síntese de lipídios, degradação de algumas substâncias. Lembra dele? Não lembra? Olha lá. Utilizar os aplicativos e demais meios para tirar dúvidas. Google Sala de Aula, aulasparaná.pr.gov.br, acessa o canal do YouTube, o Aula Paraná. Está usando essas ferramentas a seu favor? Tenta usar isso da melhor maneira que você puder. Não perde essa chance. Isso está sendo muito produtivo para esse momento. E os nossos objetivos de hoje? Aquele básico, né? Ser feliz. O que mais? Agora, objetivos de biologia. Conhecer a composição do núcleo. O que é feito? O que tem lá dentro do núcleo? Algumas coisas vai ser uma revisão. Vocês já viram partes do núcleo com a professora Franciele. Entender os processos celulares realizados pelo núcleo. Então a gente vai entrar numa bateria, pessoal, de algumas aulas onde a gente vai falar sobre núcleo. E a gente vai entender alguns processos que o núcleo faz. Saber quais são os componentes do núcleo. Então, que estruturas estão lá formando essa organela chamada núcleo. Combinado? E estar com o caderno para realizar anotações. Vocês estão mantendo um caderno atualizado? Para vocês poderem revisar? Para vocês poderem fazer retomadas depois? Muito importante esse cuidado. Começando já com aquele quiz para puxar um pouco das aulas anteriores. Aqui, ao lado, uma imagem de microscópio óptico de uma célula, de um tecido muscular, mostrando várias células. E o que tem de interessante no tecido muscular? As células têm mais de um núcleo. Essas pintinhas azuladas são os núcleos das células. E cada célula ali tem 2, 3, 10 núcleos. Por que tanto núcleo, hein? O que será que o núcleo faz que uma célula muscular precisa de tantos núcleos? Vai ser uma conversa de hoje. Vamos para o exercício. Região geralmente é o centro da célula, onde se encontra o material genético, podendo ter ou não membrana exclusiva. Chama-se... Difícil, né? Responde aí.
Simples, né, gente? O núcleo. É do núcleo que nós estamos falando. Então, qual que é a ideia desse quiz? Mostrar para vocês a descrição do que é o núcleo. Como descrevê-lo? Tá aí. Seguindo em frente. Células procariontes. Lembram delas? Esse conteúdo eu conversei com vocês uma vez, a professora Franciele retomou, e assim foi. O que vem a ser uma célula procarionte? É uma célula que tem um núcleo. Dizer que ela não tem núcleo é um erro. Sim, ela tem um núcleo. Porém, esse núcleo, ele não é separado do resto do interior da célula. Ele está misturado com todas as coisas do interior da célula. E a membrana da célula é única, só tem essa membrana para a célula inteira. Então você não tem compartimentos dentro da célula, não é uma célula com espacinhos separados. Para dentro ali, tudo está no citoplasma. Combinado? Dá uma olhada aqui. Ó, aqui uma bactéria com o seu DNA misturado ao citoplasma. E aqui ao lado, uma cianobactéria, as bactérias que fazem fotossíntese, com o seu DNA e com a sua clorofila misturada ao citoplasma. Então essa clorofila aqui para a produção de carboidratos, para fazer fotossíntese, e está tudo misturado ali dentro. Não tem membrana separando a clorofila dentro do cloroplasto, o DNA dentro do núcleo. Não, é uma membrana só para a célula toda. Combinado? Como é que fica nas eucariontes? Nossa, uma célula bem mais elaborada, muito maior. E que acontece o quê? Cheio de setores, cheio de divisões lá dentro. A gente já viu o complexo de Golgi. Nós vimos ribossomos, lisossomos, peroxissomos, mitocôndria, cloroplasto, um monte de estruturas. Agora nós vamos falar daquela estrutura que é exclusiva das eucariontes, que é o quê? Um núcleo definido. As outras estruturas são exclusivas de eucariontes? São, mas não é o que define elas como células eucariontes. Combinado? Olha aqui, eu significa verdadeiro. Carionte refere-se à carioteca. Uma carioteca verdadeira, ou seja, tem uma membrana só para o núcleo. A procarionte, ela não tem uma carioteca verdadeira, ela tem uma membrana para a célula inteira. Combinado? Olha aqui, célula vegetal, célula animal. A maior estrutura que nós vamos ver dentro dessa célula, o núcleo. Aqui, a segunda maior estrutura, o núcleo. Por quê? Qual que é a maior estrutura de uma célula vegetal? O vacúolo. Aquele vacúolo que ajuda a controlar a osmose, ajuda a absorver a água do solo. Então, tem todas aquelas funções que já discutimos a respeito de vacúolos, né? Aí, só que ele não aparece com corantes na coração comum que a gente usa para microscópio óptico. Ele aparece como uma mancha vazia. Por isso o nome? Vacúolo, né? Parecia que não tinha nada. Vácuo. Agora vamos olhar para esse núcleo em detalhes, com muito carinho. Para isso, um exercício para vocês estarem mais atentos. Analise atentamente as informações abaixo e marque aquela que indica corretamente uma característica da célula procarionte. A célula procarionte apresenta carioteca. A ausência de envoltório nuclear é uma característica marcante das células procariontes. Nas células procariontes não há organelas como retículo endoplasmático, mitocôndria e ribossomos. A célula procarionte é rica em mitocôndrias. Ou o DNA na célula procarionte está localizado no nucleolo. Eu já volto.
E aí, pessoal, olha lá. Célula procarionte apresenta carioteca? Não. A ausência do envoltório nuclear é uma característica marcante? É. Células procariontes, não há organelas como retículo? Não. Mitocôndrias? Não. Ribossomos? Tem ribossomo sim. Olha só, presta atenção. A célula procarionte é rica em mitocôndrias? Não. Lembra a aula passada? A mitocôndria é um englobamento de uma célula procarionte. Nada a ver, células procariontes não tem. O DNA na célula procarionte está localizado no nucleolo? Não, solto no citoplasma. Entenderam? Você percebeu que o que eu estou falando aqui retoma os 2 últimos slides? Ah, muito bem, você é muito esperto. Indo bem. Olha só, lembra isso que a tia Fran trouxe para vocês? Presta atenção aqui, ó. Açúcar de 5 carbonos, cada pontinha dessa é um carbono, grupo fosfato, um fósforo com 4 oxigênios, e aqui a base nitrogenada, um composto à base de nitrogênio que pode mudar. Tem 5 compostos possíveis que podem se ligar aqui. Um composto chamado timina, outra adenina, citosina, guanina e a uracila. Maravilha? Olha para cá. Se estivermos falando de uma molécula de DNA, só podem aparecer esses 4 tipos de bases. Timina, adenina, citosina e guanina. Molécula de RNA, esses 4 tipos de base. O que mais que muda do DNA para o RNA? Aqui na pentose, o açúcar de 5 carbonos, o DNA, ele não tem um átomo de oxigênio aqui embaixo. Por isso que ele é desoxi, perde um oxigênio. O RNA já tem esse átomo aqui. Então o RNA é ribonucleico e o DNA é desoxi, perde um oxigênio, ribonucleico. Então, ribose e no DNA, desoxirribose. Maravilha? Uma coisa importante que para a próxima aula, principalmente, vocês têm que estar atentos. Esse carbono chama carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 e carbono 5. Por que isso é importante? O DNA ele se encaixa um no outro pelo carbono 3 ligado a um carbono 5. Isso daí vai ser bem importante na próxima aula, hein? Lembre dessa informação. Seguindo, lembra disso também? O que é? RNA é uma fita simples. O que é essa fita? Aqui um nucleotídeo. Fosfato, açúcar, base. Fosfato, açúcar, base. Fosfato, açúcar, base. E um encaixado no outro. Aqui também, ó, fosfato, açúcar, base. Fosfato, açúcar, base. A diferença aqui do outro lado, nós temos o quê? Fosfato, açúcar, base. E uma base ligada a outra. As bases se encaixam. Se encaixam como? Presta atenção na corzinha. Timina liga com adenina. Guanina liga com citosina. Aquela manha da professora Fran. O Agnaldo Timóteo e a Gal Costa. Então o A com T, o G com C. Muito bem. O RNA, uma fita simples. O DNA, fita dupla. E essa fita, quando essa molécula se forma, a interação entre os átomos causa esse giro na molécula. Então sempre é uma espiral. Aqui uma espiral de hélice simples, aqui uma espiral de dupla hélice. Seguindo o baile. Olha lá, bonitinho, mostrando para vocês em detalhes, né? Fosfato, açúcar, base. Opa, aqui a base fora de posição, né? Lembra que a base é aqui embaixo. Continuando. Exercício para vocês. Sobre a estrutura do DNA, marque a incorreta. Dá uma olhada nas opções, anota aí e eu já venho.
Turminha, letra A. O DNA carrega as informações genéticas do indivíduo? Ou os cromossomos são formados principalmente por DNA? Sim, também correta, né? O DNA, assim como o RNA, é formado por nucleotídeos, que são constituídos por um fosfato, um açúcar e uma base. Beleza? Os nucleotídeos que formam o DNA diferenciam-se do RNA por apresentar uma ribose e a base timina. Opa! Peraí, apresentarem uma ribose? DNA é desoxirribose, lembra? Perde um oxigênio. Enfatizei para vocês ali atrás. Presta atenção, esse é o macete. Então, qual que é a diferença de DNA para RNA? DNA, desoxirribose, 2 fitas e DNA tem timina. Essa é a diferença. Lembrou bem? Então tá bom. Eu lembro até hoje que na minha prova de graduação, gente, estava lá na faculdade estudando genética, eu esqueci de colocar uma coisa. Eu acabei de esquecer de falar para vocês. O DNA tem desoxirribose, tem timina e é fita dupla, né? E o que eu esqueci de colocar naquela prova? Que ele não tem uracila. Olha aqui, a questão aqui não fala sobre isso, mas o RNA tem uracila, que o DNA não tem. E até hoje eu lembro que eu errei isso nessa prova, na professora Vanessa. Seguindo lá, cromossomo e cromatina. Dá uma olhada. Tá lá o DNA, dupla fita, as bases nitrogenadas. O que acontece, gente, é que esse DNA, quando a célula precisa fazer algumas atividades, esse DNA tem que ser compactado, esmagado. Esmagado como? Imagine você pegar um fio e começar a embolar esse fio nele mesmo. Enrolar esse fio. Aí, pessoal, como é que se dá isso? Tem algumas proteínas específicas dentro da célula que servem para fazer o enovelamento, para o DNA ficar dando voltas em torno delas. Tá vendo essas proteínas aqui? O DNA vem dar 3 voltas em cada uma, 3 voltas na outra, e ele começa a se embolar. Quando ele dá essas voltas, isso torce tudo, e torce. E é tão bem enrolado, que é a mesma coisa que você pegar 1.700 metros de uma linha de costura e fazer caber dentro de uma bolinha de tênis. De tanto que se compacta o DNA. De tão minúsculo que ele fica lá dentro. E aí, quando ele termina de fazer esse processo, ele adquire essa forma de X, que nós chamamos de cromossomo. Tá bom? Só que esse cromossomo só é quando o DNA está compactado. Quando o DNA está solto, nós chamamos ele de cromatina. Por que tem esse nome cromo? Porque quando você põe um corante, ele pega a cor muito fácil. Por isso o nome cromo, está ligado à cor. Cromossomo é aquele espacinho colorido. Aí a cromatina, ela não é muito visível, ela fica uma mancha no núcleo. Com o microscópio eletrônico a gente pode ampliar mais, microscópios de raio-x, e pode ver em mais detalhes, a ponto de quase enxergar isso aqui. Tá bom? Então, quando o DNA está ativo, mandando notificações para a célula para poder produzir substâncias, está no formato cromatina. Quando ele precisa compactar, ele vem dando voltas e vira um cromossomo. É o DNA se enrolando nele mesmo e formando esse aspecto de X. Próxima aula eu vou detalhar mais a função desse tal de cromossomo. Beleza? Seguindo. Perguntinha para vocês. O que acontece com uma célula sem núcleo? O que você acha? Eu já volto.
Então, pessoal, olha lá. Uma célula sem núcleo morre imediatamente, tirou o núcleo, pum, acabou a célula. Morre após certo tempo, tira o núcleo, dá um tempinho, ela morre. Cresce ou nada acontece? Veja, o núcleo, gente, não é uma estrutura tão importante a ponto da célula morrer imediatamente. Mas as funções que o núcleo coordena, depois de um certo prazo, levam a célula à morte. Então ela morre após certo tempo. O que tem para vocês aqui? Ó? Glóbulos vermelhos. Nossa, professor, mas está uns glóbulos rosa desbotados? Calma, 2 motivos. Primeiro, a técnica para pôr no microscópio, que eles descoram um pouco. Segundo motivo, eu dei uma diminuída no brilho da imagem para poder ficar bacana o slide, né? Mas o que tem de interessante nesses glóbulos vermelhos? São células sem núcleo. Então, todos os mamíferos, quando eles produzem os glóbulos vermelhos lá na medula óssea, quando a gente é adulto, mais na medula óssea do quadril e coluna, para esse glóbulo vermelho ir para o sangue e começar a trabalhar, ele joga o núcleo fora. E ele vai trabalhar lá de 20 dias, mais ou menos, até uns 70, 75 dias. E morre. Por quê? Porque ele não tem o núcleo para repor algumas estruturas que vão se perdendo durante a vida da célula. Entende? E aí, esse glóbulo vermelho morto vai para o seu fígado, você recicla, transforma em bile e usa na sua digestão. Nada é perdido, né? Aí você usa na sua digestão, digere, transporta as substâncias, reabsorve isso no intestino e traz de volta para a tua circulação como nutriente para produzir outras coisas. Se você come bastante verduras, etc., a professora Fran falou, as fibras aderem a essa bile e acabam transportando isso embora. Então, um jeito de você diminuir essa carga de bile e colesterol do corpo é se alimentar de coisas com fibras. Tudo isso ligado às células sem núcleo do seu corpo. Tá vendo essa célula aqui com um núcleo bem marcado? Um glóbulo branco. É uma célula de defesa. Agora preste bem atenção. Quantos glóbulos vermelhos para aparecer um branco? Gente, é da ordem de milhões de glóbulos vermelhos para milhares de glóbulos brancos. Função do núcleo. Como é que foi estudado isso? Olha só que interessante. Foi pego uma plantinha muito pequena, feita de apenas uma célula, e eles fizeram um corte. E aí tiraram um pedaço. O que acontece com esse pedaço? Esse pedaço carregava o núcleo. Tudo bem? O núcleo ficou aqui embaixo, essa parte de cima sem núcleo. A parte de cima não regenerou, viveu por um certo tempo e depois morreu. Enquanto a parte de baixo conseguiu fazer o quê? Regenerar o outro pedaço. Olha aqui feito com uma célula de ameba. Uma ameba que tinha um núcleo, o que eles fizeram? Um corte no citoplasma. Deixaram um pedaço com núcleo e um pedaço sem. Sem núcleo, vive por um certo tempo e morre. Com núcleo, cresce, multiplica e assim vai. Por quê? Porque a gente pode ver que esse processo de multiplicação da célula, ele é controlado pelo núcleo. Sem núcleo não acontece. Chegou o tempo de vida da célula, ela morre. Esse processo de crescimento, produção de estruturas, quem controla é o núcleo. Sem ele, a parte sem núcleo, morre. Então o núcleo controla esse crescimento e reprodução celular. Vamos olhar para a estrutura do núcleo em detalhes? Não estou olhando para a célula inteira. Aqui estou olhando para a célula inteira. Combinado? Lá a célula inteira pegamos esse pedacinho, núcleo e retículo. Por que núcleo e retículo? Aqui está em cores diferentes, mas é a mesma membrana. Uma mesma membrana que forma o retículo, forma o envelope do núcleo, carioteca. Cário, núcleo. Teca, revestimento. Aqui dentro tem um líquido, rico em substâncias como nucleotídeos e enzimas para cópia de DNA e RNA. Esse líquido chama-se cário, linfa, núcleo, líquido. Tem um acúmulo de RNA lá dentro do núcleo, principalmente RNA para produzir ribossomo, chamado nucleolo. E o DNA está solto aqui em volta. Se esse DNA estiver bem disperso, ele está ativo e chamamos de cromatina. Se ele estiver compactado naquelas estruturas em formato de X, ele está inativo e chamamos de cromossomo. Maravilha? Seguindo. Perguntinha para vocês. Anota aí e responde. A diferença entre células eucariontes e procariontes está no núcleo. Os indivíduos procariontes possuem a molécula de DNA espalhada no citoplasma, enquanto nos indivíduos eucariontes ela se encontra no núcleo da célula.
Quanto a esse núcleo, é correto afirmar. Resolve aí. Galerinha, um núcleo saudável de uma célula possui sempre uma forma redonda e encontra-se no centro? A gente já viu que o núcleo da célula vegetal é deslocado. Então, essa aqui está errado. No núcleo se encontra a cromatina, que é a associação de moléculas de DNA e proteínas imersas no citoplasma. Não é citoplasma, é cariolinfa. O núcleo é a região da célula que controla toda a produção de proteína. Controla, não é executa, correto? Já que contém a molécula de DNA. Perfeito, está ali. Vamos lá. Além da molécula do DNA, o núcleo da célula contém outros organóides, como ribossomo e retículo. Ribossomo não tem dentro do núcleo. Retículo a gente viu, né? Retículo nucleoplasmático. Lembra dele? Lembra a notícia da aula? Letra E. É o núcleo que caracteriza as bactérias e algas azuis.
já que são seres unicelulares? Não. Não é o núcleo que caracteriza elas como bactérias. São outras coisas que caracterizam elas como bactérias. Não é o núcleo. E também não é o núcleo que diz que elas são unicelulares, porque tem seres eucariontes que são unicelulares. E lembra, procarionte e eucarionte têm núcleo. A diferença é que o eucarionte, o núcleo é organizado, procarionte, o núcleo está disperso. Gente, pensa no seu guarda-roupa. Se o seu guarda-roupa é organizado, tudo compartimentado, ótimo, seu guarda-roupa é eucarionte. Agora, se o seu guarda-roupa é difuso, disperso, sabe, as coisas espalhadas, seu guarda-roupa dele é tipo procarionte, entende? Tá organizado, mas daquele jeito, sabe? Tua mãe pergunta, cadê aquela camiseta? Tá ali. Entenderam a ideia? Seguindo, para fechar hoje, hein? Relembrando, estrutura do material genético, do que ele é feito? Fosfato, ribose ou desoxirribose e base nitrogenada. Essa base, DNA, A, T, C ou G. RNA, A, U, C ou G. Combinado? DNA, dupla fita. RNA, fita simples. Lembrou de tudo isso? Componentes do núcleo: carioteca, cariolinfa, nucleolo e a cromatina. Cromossomo e cromatina. Cromatina, DNA ativo, mandando mensagens. Cromossomo, DNA compactado, pronto para outras etapas que veremos nas próximas aulas. E aí aquelas dicas para sua quarentena. Use água com sabedoria. Choveu um pouco? Sim. Resolveu o problema? Não. Parou de piorar, mas não melhorou. Entenderam? E para você ficar saudável na quarentena, tome água, se alimente bem, faça atividade em casa. Leia, escreva, desenhe, cozinhe, limpe. Converse com quem está ao seu lado. Mantenha uma rotina. Depois de todo esse início de quarentena, nessa semana eu consegui acertar a minha rotina da maneira que eu esperava. Você já acertou a sua? Você está conseguindo levar um dia a dia saudável? Espero que você fique bem. Agradeço ter acompanhado a minha aula e até a próxima.